nós vamos voltar novamente às nossas aulas, né, online. E a gente, hoje na matéria de matemática, nós vamos ver os números fracionários. Então, números fracionários quer dizer o quê? Fração, né? Fração, o que quer dizer fração? É um número que representa em quantas partes iguais foi dividida uma unidade ou um inteiro. Então, o número fracionário quer dizer, eu posso representar uma unidade ou um número inteiro. Aí aqui eu tenho um exemplo de um chocolate, certo? Aqui é um chocolate e esse chocolate ele foi dividido em 4 partes, certo? Então, ele foi dividido em quatro partes, só que eu comi apenas 2 partes do chocolate, né? Comi essa parte e essa. Então, como é que eu posso representar esse número, que é essa figura, né? Essa figura inteira, esse chocolate inteiro, que ele foi dividido. Como é que eu posso representar em fração? Então, eu vou primeiro, né, na representação da fração, eu vou colocar os pedaços que eu comi do chocolate. Quantos foram? 2. Então, eu vou colocar o primeiro número, né, aqui em cima, que nós chamamos esse número de numerador. Na fração, ela é dividida em numerador e denominador. Então, as partes que foi dividida, eu vou colocar aqui embaixo, que é o denominador. E quantos pedaços eu comi? 2. Então, eu vou colocar aqui em cima, que é o numerador. Então, numerador quer dizer o quê? É o tanto de pedaços, né, que eu comi aqui do chocolate. E o denominador quer dizer em quantas partes o chocolate foi dividido. Então, numerador são os pedaços que eu comi. Quantos pedaços eu comi? 2. E o chocolate foi dividido em quantas partes? 4. Então, aqui o 4 é o denominador. Agora eu tenho outro exemplo. Aqui eu tenho outro chocolate, só que nesse chocolate, o chocolate também aqui ele está dividido em quantas partes? 4. E quantos pedaços eu comi? 3. Então, o numerador, que é as partes do chocolate, os pedaços que eu comi, que é o numerador, foram 3. E o denominador são as partes que eu dividi o chocolate, certo? Então, como é que a gente lê as frações? Nós lemos as frações aqui, ó, 2 quartos. Aqui, nessa fração eu tenho o quê? 3 quartos, né? Que é o 3, que é o numerador, que é os pedaços que eu comi do chocolate, e o 4 são as partes, que é o denominador, são as partes que eu dividi o chocolate. Aqui já tem outro exemplo. Aqui eu tenho outro chocolate, também está dividido em 4 partes. Só que desse chocolate eu comi todos os pedacinhos, né? Eu comi os 4 pedaços. Então aqui eu vou representar, vou colocar no numerador o número 4. E o chocolate foi dividido em quantas partes? 4. Então, no denominador também eu vou colocar o número 4. Então, aqui, como é que nós vamos ler essa fração? Essa fração nós lemos dessa maneira, 4 quartos. Então, o 4 é tanto o numerador, né? Eu tenho o número 4, como no denominador também eu tenho o número 4, certo? Por quê? Porque ele foi dividido em 4 partes, que é o denominador, e eu comi 4 pedaços, que é o numerador. Agora, os múltiplos de 100, de 10, de 100, 1000, no denominador, representamos como décimos, centésimos e milésimos. Exemplo, denominador você já sabe que é o número que fica embaixo, na fração. Então, aqui eu tenho 5
décimos, 6 centésimos e 8 milésimos, certo? Então, a gente representa a fração quando tem o denominador 10, 100 e 1000 dessa maneira. E aí aqui tem uma observação. Para os números maiores que 10, que estejam no denominador, que é aqui, né, embaixo, usamos a palavra avos. Então, aqui eu tenho 5, 13 avos, 15 avos. Então, se eu tivesse 5, 20 avos, sempre que o número que estiver no denominador for maior do que 10, nós lemos a fração de outra maneira, colocando sempre a palavra avos, né? Aqui, 5, 13 avos, 15 avos, 5, 20 avos. Então, lembre sempre que fração ela é representada em quantas partes iguais foi dividido uma unidade ou um número inteiro. Se eu tivesse uma pizza e a pizza inteira, eu teria a pizza inteira e eu iria dividir ela em 10 pedaços. Só que dessa pizza eu iria comer quantos pedaços? 5. Então, como é que eu posso representar? Eu iria representar ela dessa maneira, 5 décimos. Por quê? Porque aqui o numerador, como eu falei, é o quê? O número que for, o número que eu comi da pizza. E o denominador é as partes que foi dividida a pizza. Então, os pedaços que eu comi da pizza, que foi 5, né, é o numerador. E com quantas partes a pizza foi dividida é o denominador, certo? Então, aqui eu tenho o quê? 5 décimos. Espero que vocês tenham entendido, né, as explicações e estude mais no livro, né, leiam, certo? Façam as atividades e bom dia.